Olá, olá, muito boa tarde. Que bom começar essa live com um tema tão importante que é a educação socioemocional, algo tão presente hoje no nosso dia a dia. As pessoas estão precisando ouvir, precisando conhecer e mais que isso, precisando aprender. Olá, boa tarde. Então nós precisamos aprender sobre essa nova educação que surgiu há pouco tempo esse nome, mas nós precisamos falar dela, precisamos conhecê-la. Então já vai chamando seus amigos, compartilhe esse vídeo para que quanto mais pessoas possam ver, melhor será. Certo? Espero que todos tenham tido um ótimo dia, um feliz sábado. E aí nós vamos começar falando sobre a educação socioemocional. Mas antes disso, eu gostaria de falar por que me veio a ideia, a vontade de falar desse tema. Porque como eu trabalho já com crianças, trabalho em escola, também na clínica psicopedagógica, eu tenho percebido que é um tema tão importante. Eu vejo que as pessoas estão tão vazias por dentro, parece que qualquer coisa é motivo para desistir, as pessoas não têm mais aquela inspiração e aí acabam achando que desistir é a melhor saída. Quando na verdade nós precisamos buscar mecanismos de defesa para sair desse momento difícil, desse momento de tortura, para entender que nem tudo se resume ao desistir. E quando alguém fala em desistir, nós pensamos em um suicídio, em uma depressão, né? A pessoa já está aí no caminho de uma depressão. E quando alguém diz desistir, ela acaba cometendo suicídio. E essa semana eu recebi uma mensagem falando, olha, se eu não desistir, ou quando eu desistir, saiba que eu confiava no Senhor. E aí essa mensagem trouxe para mim uma tristeza tão grande, porque eu pensei, poxa, o que é que eu estou fazendo? O que que eu, enquanto professor, enquanto neuropsicopedagogo, posso fazer para ajudar essas crianças? Ontem mesmo, conversando com um colega, eu falei, você precisa cuidar das suas crianças. Então, todos nós, quem é professor, quem trabalha com criança, quem tem filho, sobrinho, ou seja, que tem alguma criança ao redor, entendam, pelo amor de Deus, Pai, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos cuidar dos pequenos. Eles precisam de nós. Muito mais do que alimentação, muito mais do que roupa, do que brinquedo, do que brincar. Eles precisam de uma educação socioemocional. Mas, Gustavo, eu também não tive. Legal. Ok, você não teve. Eu sinto muito por você. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pequenos. Precisamos cuidar das nossas crianças. E nós precisamos aprender ferramentas para ter aí essa educação socioemocional. Então, quando eu falo que nós precisamos aprender, é porque nós precisamos aprender para ensinar. E automaticamente, quando nós ensinamos, nós aprendemos. Esse é um lema que eu trabalho, sempre tive, que é aprender para ensinar, ensinar para aprender. Bom, então por causa dessa mensagem que eu recebi essa semana, pensando aí no não desistir, eu pensei, preciso abrir uma live, preciso falar para o maior público sobre a educação socioemocional. Então nós precisamos, enquanto adultos, enquanto pessoas que trabalhamos com crianças, precisamos desenvolver habilidades socioemocionais para trabalhar aí com todo ser humano. Não só com as crianças, mas sim com todo ser humano. Bom, então hoje nós vamos discutir
essa transformação que a educação socioemocional ela pode trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano referente aos demais. Então esse próximo, esse outro, pode ser alguém do meu trabalho, alguém na minha sala de aula enquanto professor, pode ser o meu vizinho, pode ser dentro da minha casa, que pode ser difícil conviver. Então nós vamos aprender que, à medida que nós aprendemos a ter habilidades socioemocionais, a vida se torna mais fácil, porque nós desenvolvemos habilidades de bem-estar, bem-estar social, bem-estar psicológico. Então, quando nós aprendemos o que é uma educação socioemocional e como desenvolvê-la no nosso dia a dia, nós entendemos que nós teremos um sucesso. E aí um sucesso em todas as áreas da nossa vida. Seja um sucesso pessoal, profissional, ministerial, espiritual. Então cada um de nós temos tantas esferas da vida. Quando nós aprendemos que a educação socioemocional pode estar presente em todas as esferas, todos nós passamos a ser felizes em todas as áreas da vida. Bom, para começar, vamos aí entender o que é educação socioemocional. Então, segundo o dicionário Dício, nós temos que educação é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Por exemplo, uma educação formal, uma educação infantil. Então, é a ação, o ato de educar. Educação normal. Educar alguém, tá? Quando eu digo educar, eu também posso pensar no aprender, porque quando eu ensino, automaticamente eu aprendo. Quantas vezes noções gramaticais em sala de aula eu, enquanto professor de português, vou ensinar e aí, poxa, são questões complexas, né? Então não tem como ter tudo gravado na memória, até porque você não está ensinando aquele conteúdo diariamente. Então você acaba esquecendo e no planejamento da sua aula você vai rever aquilo, você vai estudar esse conteúdo. Então quando eu falo que aprender para ensinar e ensinar para aprender, é isso. Então você aprende para também ensinar. Então, educação nada mais é do que você educar, mas também você aprender. Tá, Gustavo, mas é a questão socioemocional. Então, aí nós temos o sócio, de social, de sociedade, de envolvimento com os outros, né? Então, aí pode ser o meu vizinho, como eu falei, dentro da minha casa. É viver com o outro, sócio de social sociedade. E emocional nada mais é do que as emoções, os nossos sentimentos. Então, pera lá, é o modo como as pessoas orientam as suas emoções em relação ao outro. Socioemocional. Então, a educação socioemocional é você aprender e educar, controlar as suas emoções que tem a ver com o outro. Então aí nós temos o que nós chamamos de educação socioemocional. Bom, aí eu trouxe algumas competências, 3 competências para nós falarmos aqui. Cada competência eu vou falar a definição, o componente e a importância de cada um deles, tá? Tem aqui a minha colinha da live e aí eu vou falando com vocês, tá? Bom, então nós vamos falar sobre 3 competências que eu acredito que são as primordiais, as mais importantes para o desenvolvimento de uma educação socioemocional. Primeira, empatia. E tá faltando empatia no nosso dia a dia. Segunda, autorregulação. O que é autorregulação? Veremos hoje daqui a pouquinho. E também habilidades sociais. Bom, a empatia, nós temos aquilo que nós definimos no dia a dia. É me colocar no lugar do outro. Tá, faz parte, mas a empatia ela vai muito além do que colocar-se no lugar do outro. Eu digo que é me colocar nos sapatos do outro. É sentir como ele se sente.
é estar com a cabeça dele, no contexto dele, no lugar dele, vivendo as emoções que ele está vivendo. Isso é empatia. Mas, Gustavo, eu não consigo. Como é que eu vou saber o que ele está sentindo? Ok, nós não entendemos, não sabemos como é que ele está sentindo. Então, muitas vezes, é você olhar, é você estar ali, é você não julgar, é você estar com a sua presença de uma pessoa que quer que ela se sinta bem. Isso é empatia. Bom, vamos para a definição. Empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Então veja, é a capacidade de compreender e compartilhar. Sabe quando você compartilha da dor do outro? Você sente a dor do outro, sente o sentimento do outro? Isso é empatia. Envolve, então, colocar-se no lugar do outro, reconhecer as suas emoções e também responder de maneira apropriada. Eu vou falar qualquer coisa? Não, não é falar qualquer coisa. É você entender que ali naquele lugar tem uma educação. Naquele lugar tem como é que eu posso dizer? Uma determinada criação, que é diferente da sua. Ele ou ela, né? O outro, vamos falar que o outro, ele teve uma formação educativa diferente da sua. Então, quando eu digo que eu preciso me colocar no lugar do outro, é entender que o contexto familiar dele é outro. Questões financeiras é outra. Então veja, o lugar é outro. Então eu preciso me colocar por dentro de todos esses contextos para que eu possa ter a empatia. E o que envolve? Quais são os componentes que envolvem a empatia? Primeiro, cognitiva, componente cognitivo. O que é o cognitivo? É o ato de pensar, de refletir. Então veja, é o compreender as emoções e as perspectivas dos outros. Então primeiro eu compreendo. Depois eu vou entender as perspectivas que o outro tem. Segunda, componente emocional. Eu vou sentir as emoções do outro. Mas, Gustavo, como é que eu sinto? Estando ao lado dele, dela. Não julgando, compreendendo, ensinando, ajudando, apoiando, dando suporte, suportar a situação. Quando nós vamos para o dicionário entender, né, procurar aí a definição de suportar, ele não é de aguentar, eu tenho que aguentar tal situação. Não, vem da palavra do suporte, é você ajudar. Então, suportar nada mais é do que ajudar, estar presente. Isso é suporte, suportar, tá? E a terceira é comportamental, componente comportamental. Como assim comportamental, Gustavo? Demonstrar cuidado e apoio de maneira adequada. Então aí nós temos componentes cognitivo, compreender, emocional, quando você vai sentir as emoções, e o comportamento, demonstrar cuidado para com o outro. É fácil? Não. Não é fácil, porque muitas vezes você não gosta da pessoa. Aí aquela pessoa está fazendo algo que você não gosta. Aquela pessoa está passando por uma dificuldade que, que frescura, que balela, é tão pouca coisa. Mas veja, pouca coisa para você. Para o outro pode ser um mundo de coisas. Então, quando nós falamos de empatia, é você também ter compaixão do outro, tá? Eu estou falando do outro porque nós estamos falando de questões socioemocionais. Quando eu falo sócio, eu estou falando de sociedade, tá? Das questões sociais, do outro. Mas isso também pode ser aplicado a mim mesmo, tá? Onde entraria aí o autocuidado, a empatia para comigo. Então, tudo faz parte. Mas, Gustavo, qual a importância da empatia?
Veja só, a empatia é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, promover a compreensão mútua, ou seja, de ambas as partes, e colaborar de maneira eficaz, de uma maneira assertiva, direta, responsiva. No contexto educacional, principalmente dentro da escola, a empatia contribui para um ambiente mais inclusivo, onde os professores, gestão e alunos possam apoiar a comunidade escolar. Então, quando se tem empatia dentro do contexto escolar, você consegue melhorar a frequência escolar, o andamento pedagógico, questões de notas, questões comportamentais e até diminui muito a questão de bullying. Porque quando nós falamos de empatia, é você pensar, poxa, será que eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo? Então essa pergunta é muito interessante. Então, trabalhar essas questões de empatia dentro da escola é mais do que necessário. Bom, segundo tópico, nós vamos falar sobre autorregulação. E o que é autorregulação? Nada mais é do que você ter autocontrole. Sabe o controle das coisas? Quando você tem um controle na sua mão, você está controlando o aparelho, está controlando alguma coisa. Autocontrole é você ter controle da sua vida, da sua história, das suas emoções. E aí eu te pergunto, você tem controle das suas emoções? Você consegue controlar as suas emoções, as suas atitudes, as suas reações, suas ações, seus comportamentos? Você consegue controlar a sua vida? É tão difícil, mas é tão necessário. Eu digo que não é você fazer um curso, você participar de uma aula, de uma live, de uma faculdade. Pronto, eu estou graduado e sou formado em educação socioemocional. Não, não, não e não. É algo que envolve constância. Você precisa praticar diariamente a questão da autorregulação. Você precisa aprender constantemente ferramentas, mecanismos para ter um autocontrole. Autocontrole. Controle da sua vida, controle da sua história, das suas emoções. Veja, vamos para a definição para que você possa entender o que é um autocontrole, uma autorregulação. Então, a autorregulação é a capacidade de controlar e regular emoções, pensamentos e comportamentos. Envolve gerenciar impulsos, lidar com os estresses e manter o foco, mesmo em situações desafiadoras. Quantos de nós já não falamos e fizemos coisas por impulso? Quantos de nós não atropelamos as situações sem pensar nas consequências e depois nos arrependemos? Então veja, quando nós falamos em autorregulação, é você ter aí um autocontrole daquilo que você fala, daquilo que você sente. É você parar, analisar, principalmente em reuniões, né, onde tem diversas opiniões, e aí você não concorda com fulano, não concorda com outro, e aí por diante, e aí você pensa, não, ele tá errado. Aí quando vai para a parte mais agressiva, né, não, esse cara tá desorientado, eu vou dar na cara dele. Ou seja, são coisas que nós, seres humanos, nós sentimos, são pensamentos naturais do ser humano. Mas quando eu digo, então, eu retorno a falar que é uma constância, nós precisamos desenvolver essa autorregulação diariamente. É entender a visão do outro, entender que todos têm uma forma de agir e uma forma diferente. Nós não pensamos iguais, não agimos iguais, a minha educação é uma, a educação do outro é outra. Então, eu preciso. E aí, quando você aprende, você acaba contagiando. Ou seja, espalhando bom comportamento para o outro, né? Então, é você ter controle das suas ações. É você parar, é você respirar, pensar, poxa, tá ok, não é assim? Vou
colocar a minha opinião. E também é saber impor a sua opinião, né? Quando eu digo impor, colocar de uma maneira adequada, não agressiva. Então, é você saber falar, olha, ok, essa é a sua opinião, eu penso diferente, poderíamos fazer diferente. Aí também nós trabalhamos questões da comunicação não violenta. É você falar com amor sem agredir o outro, né? Porque quem sabe dessas ferramentas, como é que eu posso dizer, dessa forma de controlar os sentimentos, é você, não é o outro. Então faça você a sua parte, que tudo sairá perfeito. Então, 3 componentes aí da autorregulação. Autocontrole emocional. Olha como é difícil controlar as emoções, né? Porque o autocontrole emocional é você gerenciar as suas emoções de maneira equilibrada. E aí nós temos essa palavra especial, equilíbrio. Será que nós temos equilibrada a nossa vida? Será que o equilíbrio, ele está equilibrado? Por quê? Sentir raiva é normal. Sentir ódio é normal. Tristeza. São emoções que todos nós, seres humanos, temos. Assim como nós temos a alegria, a felicidade, aquela excitação de alegria, né? É normal, todos nós temos todos esses sentimentos, todas essas emoções, mas precisamos equilibrar, dosar de maneira adequada para que eu não possa fazer tudo pela emoção. Então eu preciso colocar o meu lado emocional com o meu lado racional para que ambos andem lado a lado. Então não é só o coração, né? Também não é só a razão. Isso é o lado junto, os dois andando juntos. Então eles precisam aí saber desse autocontrole emocional, que é esse equilíbrio. Precisamos dosar, equilibrar da maneira correta. E também outra palavra, outro componente, meu Deus do céu, talvez o mais difícil, o mais importante é resiliência. Você sabe o que é resiliência? Você consegue ouvir e voltar ao estado natural, como se nada tivesse acontecido. É viver em paz. É ficar tranquilo em meio à dificuldade. Você consegue? Se sim, parabéns. Todos nós precisamos trabalhar a resiliência dentro de casa, resiliência no trabalho, resiliência no trânsito. No trânsito, as pessoas precisam de resiliência. Mas, Gustavo, o que é a resiliência? É você lidar eficazmente com adversidades e superar obstáculos. Ou seja, você está vivendo um caos, aquela tensão, mas você consegue superar esses obstáculos. É você passar... Já viram turbulência? Quem aqui já andou de avião sabe. Passa pelo meio das turbulências, né, daquele chacoalhão, daquela movimentação do avião, e aí dali a pouco passou. Então, é uma turbulência. Muitas vezes nós estamos passando por uma turbulência, às vezes difícil de lidar, mas passa. Então, trabalhar com a resiliência é você superar obstáculos da melhor maneira possível. Certo? Qual a importância da autorregulação? Ela é crucial para o sucesso acadêmico e profissional. Quando digo sucesso de algum lugar, é um sucesso para tudo. É o pessoal, é o acadêmico, é o escolar, é o profissional, é o da sua casa, é o da sua vizinhança. É tudo que envolve o outro e você. É tudo que envolve o social. Então, é a capacidade, é o sucesso de lidar com o outro.
Porque a autorregulação ela vai permitir que os indivíduos, ou seja, nós, os seres humanos, enfrentemos desafios com resiliência, que tomemos decisões ponderadas, adequadas, assertivas. Quando eu digo assertiva, me refiro a algo direto, a algo que me faça entender que é aquilo e que está tudo bem e que eu não tenho por que me preocupar quando eu pondero as minhas ações, as minhas atitudes. E também eu manter relacionamentos saudáveis. É muito difícil hoje em dia, principalmente na escola, ter relacionamentos saudáveis. Você tem relacionamento com aquele que você gosta. Mas e aquele que você não se dá muito bem? E outra, não se dá muito bem por quê? Será que ele aponta algo de algum comportamento seu que você não gosta de ver, por isso que você não gosta dele? Ou porque fulano é irritante, mas espera lá, ele tá me irritando, mas quem tá sentindo a irritação não sou eu, então qual que é o problema? É ele ou eu que estou sentindo? É tema para outra live. É tema para outra live. Então veja, é muito importante termos a autorregulação, o autocontrole das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento para com o outro e também para conosco. Só assim nós teremos relacionamentos saudáveis, teremos menos enfermidades psicológicas, menos transtornos e comportamento mais de bem-estar, de vida. Bom, vamos para a próxima, que é as habilidades habilidades sociais. O que é uma habilidade social? Vamos entender. Habilidades sociais referem-se à capacidade de interagir eficazmente com os outros. A habilidade social é você agir de maneira adequada, educada, responsável, equilibrada, amorosa, assertiva com o outro. E aí? Você tem essa habilidade para conversar com o outro? Isso nós vemos quem trabalha com o público, né? Chegamos num caixa de supermercado e a pessoa está com cara fechada. Nem bom dia ela te dá. Aí eu ouvi ontem um relato de que foi tomar café no aeroporto e a moça tacou assim, ó, a bandeja na mesa. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades na vida. Mas veja, o outro não tem culpa. O outro não é responsável pelas coisas que você está enfrentando. Então, ter habilidades sociais é você tratar o outro bem. Será que estamos tratando o nosso coleguinha bem? Será que nós estamos trabalhando a comunicação não violenta? Olha, Gustavo, o que é a comunicação não violenta? Deixo 2 autores para vocês. Primeiro, quem escreveu o pai da comunicação não violenta, que é Marshall Rosenberg. Tem o livro dele em PDF, em vários idiomas. Leia. É um livro curto, leia. E segundo, quem também fala de comunicação não violenta, e eu amo essa autora, inclusive tem uma foto linda com ela, Elisama Santos. Elisama trabalha questões da comunicação não violenta. Leia, você vai entender muito aí. Bom, o que mais? Que envolve aí as habilidades sociais? Envolve a comunicação eficaz, a resolução de conflitos e a construção de relacionamentos positivos. Então aqui eu tenho relacionamento que eu gosto da pessoa, eu me dou bem, são meus amigos, então claro que vai ser muito mais fácil trabalhar com eles, porque tem aí uma afetividade entre esse grupo. Mas, quando eu digo relacionamentos positivos, é você ter um bom contato. Você não precisa amar, não é seu amigo, mas ter aí uma comunicação positiva, legal, divertida, algo que você possa levar, porque é o seu ambiente de trabalho, é a sua vizinhança, é a sua casa.
Com quem que você não está se dando bem dentro da sua casa? Tô brincando, eu sei que tem muita gente que não se dá bem. E aí envolve N fatores, né? O porquê. Mas então essas habilidades sociais é você ter relacionamentos positivos, construtivos com o outro, né? E aí eu te dou 3 componentes, são os 3 últimos componentes. Primeiro, da habilidade social, né? Comunicação. Componente principal, comunicação, é expressar pensamentos e sentimentos de maneira clara e respeitosa. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, o seu patrão, seu companheiro de trabalho, seu cônjuge, seu alguém que você não está se dando bem, está tendo um atrito aí. Ele não sabe o porquê você está agindo de tal maneira. Então, o óbvio precisa ser falado. O que você está sentindo é o que você está sentindo. O outro precisa saber. Então, você precisa falar. Ai, mas eu já falei e não adiantou. Fale de novo. Fale com mais clareza. Quando eu digo aqui, olha, comunicação e habilidades sociais, é você falar de maneira clara. Fala de novo. Ele precisa entender. Mas, se ele não quiser entender, a comunicação também fala. Respeita. Respeite. É o comportamento dele. É a maneira que ele quer agir. Então, sai daí. Sai. Você não precisa se encaixar em nenhum lugar. Você é perfeito tal como é. Não precisa se encaixar em nenhum lugar. Então, saia desse lugar onde te faz mal. Mas deixe saber o que você está sentindo. Mais uma vez, o óbvio é óbvio para você, não é para o outro. Então, ele precisa entender o que você está sentindo. Certo? Segundo tópico, colaboração. Trabalhar bem em grupo, compartilhar responsabilidades e resolver problemas coletivamente. Tudo bem, Gui? Como é que você está? Saudade de você, querido. Então, quando nós vamos trabalhar questões sociais, nós trabalhamos em grupo. Trabalhar em grupo tem a ver aí tomar decisões em grupo. Então é o grupo que vai tomar decisão, é o grupo que vai escolher, é o grupo que vai decidir o que fazer com tais questões que precisam ser resolvidas. Certo? Trabalhar em grupo, compartilhamento, colaboração. Eu não sou o principal, porque eu trabalho em grupo. Habilidades sociais, trabalhar em grupo, envolve respeitar a opinião do grupo. E por fim, outra muito principal é resolução de conflitos. Essa, Gustavo, se ele não entendeu, eu dou na cara dele, eu vou embora. Meu Deus do céu! Onde está a parte de trabalhar a empatia, a autorregulação e resolução de conflitos? Coisas que nós estamos falando aqui nessa live hoje. Então veja, resolução de conflitos, lidar com desacordos de maneira construtiva e buscar soluções mutuamente, ou seja, para ambos os lados, benéficas. Então, resolução de conflitos é você saber dialogar, saber conversar com essa parte que não está se dando bem com você e buscar uma maneira clara para resolver os problemas, os conflitos. Então, veja, vamos ter dificuldades? Claro. Vamos ter problemas? Opa! Mas deixa eu te falar, tem como sair dessa. Nem tudo se resume a vou desistir. Nem tudo se resume a esse não é o meu lugar, eu vou sair daqui. Nem tudo se resume nisso. Nós precisamos então aprender a desenvolver a educação emocional, a inteligência emocional, para lidar com as habilidades socioemocionais. Porque trabalhar com o ser humano nunca foi uma tarefa fácil.
Por que não é uma tarefa fácil? Porque nem todos fomos criados da mesma forma. Cada um tem uma forma de agir que é totalmente diferente da sua. Então veja, trabalhar questões sociais é trabalhar o socioemocional. É você trabalhar com sentimentos de todos, não só o seu. Tá? Então é você equilibrar. Então acho que uma das principais palavras de hoje é equilíbrio. É você equilibrar o que você está sentindo. Certo? Bom, e qual que é o impacto da educação socioemocional hoje em dia? Estudos recentes mostram que alunos que recebem uma educação socioemocional desenvolvem uma maior resiliência diante dos desafios. Eu ainda não sou pai, mas se eu fosse pai, eu ensinaria o meu filho que ele vai sofrer, mas ele vai sobreviver. Ele vai ter momentos difíceis, mas que ele não vai desistir porque faz parte da vida. Deixa eu te perguntar, você que está aqui me assistindo, vai me assistir, alguém te falou como que é a experiência de um término de um relacionamento? Alguém falou quais as emoções você iria sentir? Alguém te falou que isso é normal, que faz parte da vida do ser humano? Alguém te falou como que é viver com a perda de alguém? Alguém te ensinou como que é se separar de um amigo? Não. Nunca ninguém me ensinou a como passar por questões desafiadoras. Eu tive todo o apoio, nós temos aí, muitos de nós podemos dizer, não todos, o apoio familiar, que é muito importante. Mas esse apoio é, olha, eu estou aqui. Olha, eu estou do seu lado. Mas alguém falou como que é passar por essa dificuldade? Não. Então, quando eu digo que nós precisamos ensinar às nossas crianças a educação socioemocional, eu me refiro a dar ferramentas, bases, para que elas não possam sofrer aquilo que nós adultos já sofremos. Ok, terminou o namoro. Ok, você pode conhecer outras pessoas. Acabou. Você não tem mais aquele ciúme, não tem mais aquela preocupação. Você está livre de novo para conhecer uma nova pessoa. Então não é só o que ruim. Pensemos no que bom do lado das coisas. Em uma escola que implementou aí essa prática da educação socioemocional, nós observamos não apenas uma melhoria nas notas, mas também uma redução significativa, como eu falei, no caso de bullying, criando aí um ambiente mais seguro e saudável. Esse segundo semestre, né, de 2023, eu participei de um workshop de uma professora da pós-graduação de Psicopedagogia Clínica Institucional do IBFE, a Gabi, Gabriela Menezes. Se ela assistir, um beijo, Gabi, para você. Sobre bullying, né, a cultura de paz. E aí eu pensei, nossa, que tema importante. Os meus alunos precisam ouvir e desenvolver uma cultura de paz dentro do ambiente escolar. Então eu pensei, eu vou criar uma disciplina para trabalhar com bullying. Foi onde eu conversei com uma outra professora, a professora Fernanda, minha companheira de trabalho. Falei, vamos desenvolver essa disciplina como eletiva? E aí nós criamos bullying, bem-estar e saúde emocional, uma coisa assim, não me lembro o nome da disciplina agora. Mas é trabalhar com habilidades socioemocionais para enfrentar com o bullying. Foram aulas durante todo esse semestre, de agosto até agora novembro. Trabalhando com questões de suicídio em Setembro Amarelo. Levei aí também uma amiga psicóloga para palestrar para todos nós em sala de aula. E aí você percebe que você, enquanto educadora, quando abre esses espaços para discussão,
Olha, são tantas coisas que nós ouvimos, e aí são buracos que nós abrimos, e você precisa ter base psicológica, base teórica para conseguir amenizar essa dor. Então, um conselho para você que eu estou assistindo, que gosta desse tipo de assunto tenha base teórica para abrir e fechar essas feridas emocionais. Se você não sabe dialogar, não abra. Não abra porque é necessário abrir, entender e fechar essas feridas emocionais. Tá? Então tem embasamento teórico para você saber conversar e dialogar com quem quer que seja. Certo? Então aí nós fizemos um bonito trabalho sobre bullying. E claro que falar sobre bullying você trabalha aí com a psicologia, com a educação, com a ciência todos os dias. Né? Então foi um trabalho muito gratificante para mim, enquanto educador, trabalhar e ver o quanto meus alunos estavam sofrendo e o quanto eu pude amenizar o bullying na sala de aula. Isso para mim, esse era o meu principal objetivo e eu vi que algumas vezes quando eles iam falar, um ou outro falava, nossa, isso é bullying, né, professor? Não pode falar. Eu falei, exatamente, isso é bullying. A partir do momento que você fere o sentimento do outro, está errado. Então, eu consegui 100%? Claro que não. Claro que não, porque foi apenas um semestre. Então é passinho a passinho, sabe? É degrau por degrau e eu vou conseguir um sucesso maior. Eu vou conseguir alcançar o que é que eu quero. Veja, nada se consegue sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de um trabalho em equipe. Então peça ajuda. Pedir ajuda não é demonstrar fraqueza. Pedir ajuda é para que mais pessoas sejam ouvidas. Mais pessoas possam praticar a escuta ativa. Mais pessoas possam expor seus sentimentos de uma forma tranquila. Sem julgamento. O que é mais importante. Bom, e sobre um quarto tópico que eu quero trabalhar com vocês é a integração na rotina escolar. Como é que nós podemos colocar a educação socioemocional dentro da rotina escolar? Atividades curtas, como mindfulness. Mindfulness nada mais é do que atenção ou consciência plena. Então você precisa ter aí essa formação para trabalhar com mindfulness. É você entender, são meditações. E aí, como trabalhar com mindfulness dentro da sala de aula? Sabe, antes de começar as aulas, aqueles minutinhos, está todo mundo na correria? Coloca todo mundo para sentar e fala, pessoal, vamos fazer uma dinâmica agora. Vamos ficar em silêncio e aí você vai conduzindo essa meditação. Então, no início das aulas, você pode melhorar a concentração, reduzir o estresse, tudo com o mindfulness. E aí você coloca todos em calma, tranquilos. E aí você consegue ter aí uma melhor absorção do seu conteúdo, do conteúdo que você quer passar. E além de trabalhar o mindfulness na escola, essas questões de consciência plena, você também pode abrir discussões para resolução de conflito. Por exemplo, pessoal, estamos sofrendo aqui com bullying e o bullying não é legal. Quais ações, o que nós podemos fazer? Dê voz para os seus alunos. Eles gostam de participar. E você, enquanto educador, você, enquanto, está trabalhando com esse tipo de ação, né, de atividade, você precisa dar voz para o seu aluno. Ele precisa fazer parte do processo de evolução, que é o processo de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo que ele fala, ele está ensinando e aprendendo. Lembra do que eu falei no início? Aprender para ensinar e ensinar para aprender. Então nós precisamos de ferramentas para trabalhar aí com a resolução de conflitos dentro da sala de aula. Porque quando eu, adulto, trago de fora uma resolução, eles não participam do processo construtivo. Então eles precisam se fazer parte desse processo de resolução de conflitos. E aí eu te chamo hoje, já finalizando a nossa live, um tema tão importante, que é vocês trabalharem
com a educação socioemocional? Trabalhe na sua igreja. Gente, igreja é um ambiente tão importante, tão necessário para trabalhar questões emocionais. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo é o inimigo, viu? Tem coisa que é a sua cabeça. Nem tudo é o inimigo, é a sua cabeça. Então veja, trabalhar questões emocionais, você vai entender o comportamento humano. Que todos nós somos dotados de todas as emoções. Compartilhamos as mesmas emoções. Certo? No seu trabalho, como lidar, gerenciar conflitos no seu ambiente corporativo? Como trabalhar em sala de aula? Como trabalhar dentro de casa? Como trabalhar com os meus vizinhos? Como trabalhar, não sei, em tantas coisas. Tudo que envolve ser humano envolve educação socioemocional. Então, gente, não percam tempo. Perder tempo é coisa de fraco. Mas se você perdeu tempo, continua. A vida não parou, não acabou, nós podemos aprender. E eu deixo para vocês este livro maravilhoso. E tá espelhado aqui, né? Ele chama Educação Positiva na Prática. É um conjunto de escritoras quem o escreveu. E 4 autoras, né, escreveram esse livro. E este livro eu eu comprei, eu adquiri naquela palestra sobre bullying que eu falei para vocês agora há pouco, da minha professora de psicopedagogia. Então vejam, este livro trabalha questões de educação socioemocional. Como lidar com as dificuldades do dia a dia, como trabalhar com a tristeza, como envolver o seu aluno em sala de aula, como envolver os seus filhos, quem é pai, mãe. Gente, aqui é maravilhoso. E aí, uma coisa que eu deixo para vocês entenderem também é que educação não é só copiar. Educação também é conversar, dialogar, é você se colocar no lugar do outro, é você ter autocontrole, é você ter habilidades sociais. Então é você ter contextos educacionais para viver a sua vida de uma maneira equilibrada. Bom, retomando lá no início, seja qual for a sua dificuldade, não se resume ao suicídio. Não se resume ao desistir. Não se resume ao não quero mais. Aprenda, converse, fale. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Exponha a sua dor. Alguém precisa te ouvir, você precisa falar. Muitas vezes nós precisamos ser ouvidos. E ser ouvido por alguém que saiba ouvir, por alguém que tenha escuta ativa. Bom, então eu espero que essa live você tenha entendido o que é uma educação socioemocional. Retomando apenas 3 pontos. Empatia. Se coloque no lugar do outro. Entenda os sentimentos dele. Autorregulação. Tenha controle das suas emoções, do seu comportamento, das suas atitudes, da sua forma de agir e reagir. E por último, tenha habilidades sociais. Tenha maneiras assertivas, educadas, de comunicação não violenta para falar com o outro. Eu espero que você tenha entendido. Te deixo um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.